Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Cine Heróica, na qual vou estar comentando aqui com vocês o sexto episódio dessa série animada do Superman, dos estúdios Fleischer, intitulado Telescópio Magnético. E olha, devo dizer para vocês, dos 5 primeiros episódios que eu cheguei a comentar, este sexto, para mim, eu considero o melhor, isso principalmente pela sua criação de ideias e apresentação delas, inclusive, e obviamente eu vou comentar isso com o decorrer do vídeo, sobre quais ideias, né, e quais easter eggs, inclusive, eu vi nesse episódio em específico. Mas antes então de fazer os devidos comentários acerca do episódio, devo ressaltar que caso você esteja vindo aqui pela primeira vez, vou estar deixando um card acima do vídeo para você que está acompanhando, para recomendação assistir desde o primeiro episódio, até porque, além das reviews acerca de cada episódio em específico, no primeiro episódio eu mostro caminhos de como você consegue ter acesso a essa animação. Inclusive, todo o review que eu estou fazendo aqui no quadro Cine Heróica, eu sempre estou deixando 2 links, um com a série completa dos estúdios Fleischer, legendado, e outra dublado. Então fica a critério de vocês, mas lá no primeiro episódio, inclusive, tem a maneira, né? Eu dou dicas de como você deve encontrar caso você seja um colecionador de mídia física. Estamos nos aproximando da reta final acerca dos dubladores, né? Meus comentários sobre a filmografia de cada dublador dessa série animada. Hoje, em específico, temos o Jack Mercer. E, inclusive, a filmografia dele é bastante surpreendente, que eu vou estar comentando agora com vocês. Bom, o Jack Mercer, na verdade Jack é seu apelido, né? Seu nome é Winfield B. Mercer, ele nasceu em 31 de janeiro de 1910 e ele seguiu pela mesma entoada que seus pais, que seria na carreira artística. Mas a diferença é que seus pais, eles são atores, né? Foram atores de peças de teatro na Broadway, mas o Mercer tinha um interesse maior pela animação que era feita, né? Então, ele iniciou todo o seu projeto, né, sua vida, acerca de fazendo animações. Então, ele se tornou um animator novato, e inclusive isso chamou tanta atenção que um dos irmãos Fleischer, que é o diretor de todos esses episódios da série animada do Superman, no caso o Dave, ele chamou e contratou o Jack para fazer os trabalhos na sua produtora. E, inclusive, a sua filmografia é surpreendente porque, além de animador e, obviamente, dublador, como foi ressaltado anteriormente, ele também trabalhou no roteiro. Para não me estender muito aqui referente à filmografia do Jack Mercer, eu vou situar alguns pontos, né, alguns trabalhos que ele realizou. Primeiramente, na parte de animador, né, ele fez, por exemplo, um curta animado chamado Dizzy Divers, que é do Popeye, de 1935. Porém, se vocês forem conferir no IMDb, ele não foi creditado, mas, no caso, ele foi responsável por fazer toda a animação. E, inclusive, falando do Popeye, ele também foi responsável por fazer a série animada do Popeye, né, chamado O Novo Show do Popeye, que foi de 1978 até 1984, e também uma série animada chamada Dink Dog, de 78 até 1981. Já no campo do roteiro, né, ele tem alguns poucos trabalhos, mas alguns deles é bastante interessante, como no caso da Luluzinha, né, a versão clássica da Luluzinha, de 1943, que foi até 1962, o Gasparzinho nos anos 50, e também, obviamente, com maior destaque ali, os seus trabalhos nas animações do Popeye. E já no campo da dublagem, né, seu primeiro trabalho foi no curta animado da Betty Boop, chamado Betty Boop's Penthouse, em 1933, que ele fazia a voz do gato da Betty Boop. Mas aí tem uma curiosidade, inclusive isso pode ser visto lá no IMDb, referente ao Jack Mercer também fazendo a voz do Popeye, que ele acabou fazendo a voz do Popeye, é que o Dave ouviu o Jack Mercer cantando a música tema do Popeye, de uma voz mais ou menos engraçada, né, que na verdade veio se tornar a voz tradicional e conhecida do personagem, e nisso o Dave resolveu substituir o ator, né, e dublador que estava anteriormente dele pelo Jack Mercer para fazer e dar a voz a esse personagem bastante conhecido. Então, quando ele resolveu fazer a voz do personagem em si, ele fez um curta animado chamado King of the March Grass, de 1935, e inclusive um dos seus últimos projetos antes do seu falecimento, ele fez a voz de novo do personagem na parte do prólogo do filme live action do Popeye que saiu nos anos 80. E com relação então à dublagem sobre essa série animada do Superman dos estúdios Fleischer, né, ele veio a dar a voz para o cientista maluco no primeiro episódio,
e inclusive vai estar presente nos próximos episódios, inclusive primeiramente no nono e último episódio dessa primeira temporada, mas também em alguns outros personagens na segunda temporada, se assim podemos dizer, né? A segunda temporada dessa série animada. Então, para finalizar aqui sobre a questão da vida do Jack Mercer, né? Ele veio infelizmente a falecer em 4 de dezembro de 1984 em Nova York, mas ele teve 2 casamentos, que aqui também tem um outro ponto curioso da sua vida, que basicamente foi ali um casamento da vida real entre o Popeye e a Olivia Palito, até porque a atriz e dublador que fazia a voz da Olivia Palito, a Marty Hines, que fazia lá na animação clássica do Popeye, veio se casar com o Jack Mercer. Mas eles, infelizmente, vieram a se divorciar, e depois desse devido divórcio, ele seguiu o resto da sua vida, né, até o seu falecimento ao lado da Virginia M. Carroll. Com devido anseio pelas pesquisas sobre as estrelas, um cientista coloca tudo em risco ao criar um telescópio magnético que atrai estrelas em direção à Terra de maneira segura. Mas um erro acabou colocando o nosso planeta em risco, pois o cometa Falcon vem em nossa direção e apenas Superman é capaz de resolver este problema. Nesse episódio em específico temos o retorno do Carl Mayer e inclusive temos o acréscimo do Dan Gordon neste episódio, que eu achei bastante interessante. A primeira coisa que eu devo ressaltar aqui é justamente que não temos um antagonista específico, né? Na verdade, o antagonista seria o próprio meteorito que está vindo aqui, né? O meteoro Falcon, e não necessariamente o cientista que estava estudando essas estrelas. E essa é a primeira ideia que eu achei interessante. Aqui o Carl Mayer e o Dan Gordon, ele não colocam justamente o cientista como o principal antagonista da situação. Aqui temos, na verdade, uma questão de ação e consequência. Então, basicamente, a ação, né, o desejo desse cientista e a negação dos policiais em deixar esse cientista estudar essas estrelas com esse telescópio que basicamente puxa, né, as estrelas, como isso é mostrado na animação, em que esse telescópio magnético atrai o mais próximo possível da Terra a estrela para a qual esse cientista queria estudar. E nisso, no primeiro teste, que ocorre lá no início do episódio, né, dá erro. Já na sua segunda tentativa, a polícia tenta intervir, mas como isso é mostrado, né, a consequência de ambos, né, tanto o desejo desse cientista como dos policiais de não deixar, ocasionou na chegada desse meteorito querendo destruir o planeta inteiro. E falando então do cientista também, né, temos a questão que ele brevemente lembra também o Lex Luthor, né, como eu falei lá no primeiro episódio, que seria uma certa referência que o Jerry Siegel, o Joe Chill estava tentando trazer acerca do personagem, mas também ele lembra de outro antagonista, de um outro personagem que foi inspirado no Superman, né? No caso eu estou me referindo do Capitão Marvel, ou atualmente chamado Shazam, na qual ele tem o seu principal antagonista, que é o Dr. Sivana, né? Que aqui no Brasil ficou conhecido como Dr. Silvana. Isso se remete pela questão de que o próprio personagem, o cientista, tem uma estatura baixa, assim como o Dr. Silvana, o uso do óculos e esse desejo maluco, né, de fazer os estudos independente das consequências. Então eu achei interessante e eu achei que era uma breve referência também a esse personagem. Obviamente devo ressaltar aqui que tanto o Capitão Marvel quanto o Dr. Silvana não eram propriedades ainda na época da DC, né, da Charlton Comics, se eu não estiver enganado no nome, mas que décadas depois o herói Shazam e os outros personagens que eram dessa editora, né, foram adquiridos pela DC. E aqui outra ideia apresentada nesse episódio que eu acho bastante interessante é que, diferente do que foi apresentado nos 5 episódios anteriores, e que o Superman utilizava muito da sua força, né, a sua força bruta para resolver as situações, aqui temos o Superman tentando resolver dessa mesma maneira, mas percebe que isso não dá o mesmo resultado a qual é esperado. Então, basicamente, temos ali o Superman seguindo em direção ao meteorito, tentar bater contra ele para que ele retorne ao espaço, e isso não funciona. Fazer com que o Superman, né, caia com extrema força na Terra, e ele perdendo ali a força, né, por alguns minutinhos. E nessa entoada, né, acaba resultando também em outra ideia que eu achei bastante interessante. Inclusive, acho que é o episódio em que a Lois Lane teve maior participação, tirando ali, como eu sempre me refiro ao terceiro episódio, né, que temos aquele momento lá no trem, e que a Lois tenta auxiliar um pouco o Homem de Aço, mas aqui eu achei que ela teve maior participação no episódio. Inclusive, esse é um dos lemas do episódio, que nem toda força bruta resolve toda a situação, mas um trabalho em conjunto, e é isso que acontece, né, o Superman
tenta resolver religar essa maquinária do telescópio magnético para enviar de volta o meteorito Falcon para o espaço, mas ele não podia fazer isso sozinho, então ele teve que ter ali o auxílio da Lois, né, para ativar de fato, né, já que o Superman estava responsável por ligar os cabos de energia para ativar esse telescópio, e a Lois foi responsável por fazer o resto do trabalho. Então esses são os pontos que eu achei bastante interessante, né, o trabalho em conjunto, que se faz necessário, e não apenas o trabalho isolado, assim como a questão que nem toda força bruta resolve as coisas, assim como também a que eu falei anteriormente no início dos comentários do episódio, que não temos um antagonista principal aqui, né? Temos, na verdade, uma certa ocasião que gerou uma baita de uma consequência, que foi ali o conflito de ideias entre o cientista e os policiais ali de Metrópolis. Então, para Superman e o telescópio magnético, dou uma nota 4 de 5 claquetes. Bom, como eu falei para vocês, pessoal, o episódio é bastante divertido, tem essa apresentação de ideias e, para mim, considero sendo o episódio mais memorável até agora em que eu tenho feito as reviews aqui no canal. Mas aí, eu gostaria de saber de vocês acerca desse episódio. Considera da mesma maneira ou não? Deixe aí no campo dos comentários. Inclusive, caso você esteja vindo aqui pela primeira vez através desse vídeo e tenha interesse em saber mais materiais sobre a DC Comics, considere-se em se inscrever neste canal. Meu nome é Pedro e você está no canal Watchtower Oficial, a sua biblioteca DC no YouTube.